Boa noite, meu irmão. Boa noite, igreja, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Hoje é noite de alegria, hoje é noite de celebração. Hoje é a noite para a gente agradecer a Deus, né, pela sua ressurreição. É noite para a gente agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele tem feito na vida da nossa família. Deus, Ele tem sido bom conosco. Se a gente for olhar para o percurso da nossa caminhada, se a gente for olhar para a nossa vida, não tem como a gente deixar de agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem feito a nós e a nossa família. Então que nessa noite seja uma noite de você celebrar a vida, que seja uma noite de você celebrar a ressurreição, que seja uma noite de você celebrar, aquilo que Deus tem feito na sua vida, as respostas que Ele tem te dado. Tem um texto que eu gosto muito, mas ele é meio complicado às vezes da gente entender, quando a gente passa por algumas situações meio difíceis na vida. E quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, a gente acaba entendendo aquele versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A cruz cooperou para o seu bem. A morte de Jesus cooperou para o seu bem. E a ressurreição de Cristo também cooperou para o nosso bem. Então, em tudo, nós devemos dar graças ao Senhor. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Então, nesses 2 dias, nós temos compartilhado um pouquinho do que é Missão Sena. A gente tem falado um pouco do que a gente tem feito ali na Cracolândia, ali na região central de São Paulo. E eu queria nessa noite, antes de começar, ler com vocês o tema central, desse congresso. Eu queria passar um vídeo da nossa creche. A nossa creche ela fica ali na região da Cracolândia. Comentei com a igreja no sábado à noite que essas crianças vivem em ocupações, em cortiços, em comunidade. Essas crianças também são imigrantes bolivianos, que são acolhidos pela nossa creche. Hoje a minha esposa, ela é diretora dessa creche, ela é missionária também na missão e ela serve essas crianças. Então eu queria passar esse vídeo para vocês ter noção do que a gente tem feito ali também no centro de São Paulo, nessa parte de prevenção, juntamente com essas crianças. A criança que fez assim com o dedo é meu filho, viu? Esse é meu filho. Então a gente tem o privilégio de ser igreja na vida dessas crianças. Hoje estamos com 24 crianças
mas a capacidade máxima é de 34. 34 crianças que ficam conosco ali das 8 da manhã às 5 da tarde. Capacidade máxima para 34 crianças. Então ore pela nossa creche, orem pelas professoras, ore também, né, pela minha esposa que tem esse desafio de conduzir, né, a creche. Então que vocês lembrem de orar por nós, pelo nosso trabalho, pela nossa família, né, pela minha família, pela família do Marcos. Então que vocês coloquem aí o nosso trabalho e a nossa família na oração de vocês. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o tema que nos foi proposto nessa noite, que está em Apocalipse 21, versículo 4. Se eu fosse dar um título para a minha mensagem nessa noite, o título seria: Foi por você e pela humanidade. Né, tem um teatro que às vezes a gente encontra quando a gente está num trânsito, que usa esse lema, né? Foi por você, né? O pessoal passa, né, ali com Jesus segurando uma cruz, e aí de repente abre uma faixa e na faixa está escrito: olha, foi por você. E aí eu agradeço a Deus, porque o sacrifício de Jesus foi por mim. O sacrifício de Jesus, ele foi por você. Mas o sacrifício de Jesus também foi pela humanidade. Jesus, ele morreu pelo usuário de droga. Jesus, ele morreu pelo dependente químico. Jesus, ele morreu por aquela mulher, né, que vive se prostituindo, né, em São Paulo. Jesus, ele morreu pelos travestis. Jesus, ele morreu também pela criança que está em vulnerabilidade social. A salvação, ela é para todos. E é essa salvação que a gente tem que levar para outras pessoas. Então, se Deus me alcançou com o amor dele, eu também tenho que alcançar outras pessoas através desse amor. Então, o texto dessa noite, que está em Apocalipse 21:4, fala assim: E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Continuando, e aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando a gente olha para esse texto de Apocalipse 21, encontramos o final glorioso e feliz da história. Todo mundo espera por esse dia, né, que não vai haver, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais decepção, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais frustração. Ou seja, todo mundo espera, né, por esse dia, né, glorioso. E João nos conta sobre o novo céu. Quando você lê um pouquinho para cima nesse texto, né, é citado, né, o novo céu, é citado a nova terra, é citada também a cidade santa e a nova Jerusalém. João relata que Deus estará conosco e nos enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá mais, já não haverá mais luto e nem pranto e nem dor. E essas palavras citadas em Apocalipse 21:4, com certeza são palavras fiéis e verdadeiras. Quando eu olho para esse texto aqui,
de Apocalipse 21, 4, eu vejo que preciosa e restauradora mensagem que nos é assegurada pelo nosso amoroso Deus. Deus, Ele nos assegura que não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, e esse dia vai chegar. É esse dia que a igreja do Senhor espera. Então, com essa esperança, podemos suportar nossas dores, lágrimas e luto, pois o próprio Deus estará conosco e nos consolará. Quando Jesus ele foi para o céu, quando Jesus ele morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia, ele falou assim: olha, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar para vocês um consolador, um ajudador. Então o Senhor nos deixou o Espírito Santo de Deus, que está conosco quando passamos por problemas, quando passamos por decepções, quando passamos por tribulações. O Senhor sempre nos consolará. E além do Senhor nos consolar, Ele nos deixou também o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que nós devemos lembrar é justamente essas verdades, né, que Deus, né, que Jesus, Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Essas são verdades para a gente não esquecer. Essas são verdades que precisam ficar gravadas na nossa mente e no nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes o dia é mau. Tem dia que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente acorda triste. Tem dia que a decepção invade o nosso coração. Sabe, tem dia que dá vontade de chutar o balde. Às vezes a gente não chuta porque às vezes a gente não tem força. E é nesses momentos que a gente precisa, né, sentir o amor acolhedor do Pai. É nesse momento que a gente precisa sentir o amor acolhedor de Jesus. Então, como é bom saber e entender que esse amor ele está estendido para a igreja, mas também foi estendido para a humanidade. Então Deus nos consolará. Então, se a gente consegue receber esse consolo de Deus, se o consolo de Deus ele invade a nossa vida, invade o nosso coração, nós precisamos também consolar outras pessoas. Outras pessoas também precisam do consolo de Deus. E às vezes o consolo de Deus vai vir através da sua vida. Às vezes o consolo de Deus para outras pessoas vai vir através de você. Então seja o consolo para o desesperado. Seja o consolo para o desamparado. Console alguém que precisa de consolo, porque um dia você foi consolado por Deus. Além desse consolo, outra certeza e outra verdade que precisa ser gravada no nosso coração é o fato que Deus, Ele cuida de nós. A gente poderia falar nessa noite aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor ajudou essa igreja. Ebenezer, até aqui o Senhor sustentou e ajudou as famílias dessa igreja. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco. Então, quando eu olho, né, para essas verdades,
de Deus, para essas verdades do Evangelho, não tem como eu não agradecer a Deus pela vida. Então é a primeira verdade que eu queria deixar para nós nessa noite. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Você, eu, nós temos motivos suficientes para agradecer ao Senhor, para agradecer o Eterno. Precisamos ter um coração grato a Deus. Os problemas, as dificuldades, ela não pode nos impedir de agradecer ao Senhor. Se a gente foca às vezes muito no problema, se a gente começa a focar nas dificuldades, nas adversidades, isso nos impede às vezes de ter um coração grato ao Senhor. E o fato da gente estar aqui hoje à noite, celebrando a ressurreição de Jesus, é algo na qual deveríamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por participar dessa celebração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe até aqui. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, mas também muito obrigado, Senhor, pela doença. Tem uma música que fala isso, não tem? Né? Tem uma música que fala, eu não sou cantor, né? Graças a Deus, a minha esposa fala, como um cantor você é um ótimo pregador. E minha esposa deve estar assistindo, juntamente com os meninos lá da Casa Família. Mas aí tem uma música que fala justamente isso, na qual a gente está pontuando ou conversando nessa noite. A música fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, louvado seja o nome do Senhor. Independente do que aconteça, Ele sempre vai continuar sendo Deus na nossa vida. E aí eu queria ler um texto com vocês, que está em Atos, capítulo 3, que fala de alguém que estava sem esperança, mas que ao encontrar Pedro e João, teve a esperança ativada no seu coração. Para mim esse texto aqui é fantástico. Para mim esse texto aqui é um texto que confronta a nossa vida em relação ao que é o Evangelho, ao que é ser a igreja do Senhor instalada aqui na terra. Atos capítulo 3, versículo 1 fala assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora da oração das 3 horas da tarde. E estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, esperando receber alguma moeda, esperando receber algum trocado, esperando receber algum alimento. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles aonde? Esse cara era
Em algumas versões fala mendigo. E que maravilha, esse cara entrou no templo, fazendo o quê? Pulando e louvando a Deus. E todo o povo viu o homem. E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, meus irmãos, é justamente essa visão que não foi só por mim, não foi só por você. O sacrifício de Jesus foi por todos, inclusive por esse mendigo, citado nesse texto. Quando eu olho para as Escrituras, aqui, algo me chama a atenção. Quando esse texto fala que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, para quê? Para orar. Eles estavam indo ao templo para ter um tempo com o Senhor. Há muitos anos, ou muito tempo, na nossa vida, a gente aprendeu que oração é manter o seu relacionamento com Deus. Oração é a comunicação que você tem com o Eterno, com o Todo-Poderoso. A gente aprendeu isso, que através da oração você se conecta com o Senhor. Mas eu queria falar para você que a verdadeira oração não é só aquela que te leva para Deus. O que a gente encontra nesse texto é uma oração que, além de levar Pedro e João ao templo para orar, foi uma oração também que levou até a necessidade desse mendigo. Então a verdadeira oração é aquela que te aproxima de Deus, guarda isso. A verdadeira oração é aquela que te aproxima de Deus, mas é aquela também que te aproxima das pessoas. Não tem como eu ter um relacionamento com Deus, não tem como eu ter um relacionamento com Jesus, não tem como eu ser um homem cheio do Senhor, se eu não me aproximo da necessidade do outro. Todas as pessoas que têm uma vida de oração, todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus, isso tem que motivar o outro a se aproximar do Eterno. Então a minha oração me aproxima de Deus, é claro que me aproxima, mas a minha oração também, ela precisa me aproximar da necessidade do outro. Foi isso que aconteceu nesse texto. Pedro e João estavam indo para o templo para orar. E tinha alguém ali que todo dia era carregado até a porta do templo. Existia alguém ali que carecia de ajuda. Existia alguém ali que carecia de uma necessidade. Existia alguém ali que estava sem esperança de vida. Talvez existia um homem na porta do templo que só estava esperando a morte, porque não havia mais esperança sobre a sua vida. E de repente esse cara, ele tem um encontro com Pedro e João. E esse homem, ele faz um pedido para Pedro. Esse cara talvez, ele esperava receber uma moeda daquelas pessoas que estavam entrando no templo. E aí uma das coisas que a gente tem que entender nessa passagem é o que esse homem pediu e o que ele precisava. Existe uma diferença do que eu preciso e do que eu quero. Talvez esse cara aqui queria uma esmola, esse cara queria um dinheiro, talvez esse cara queria uma cesta básica, talvez esse cara queria uma roupa, talvez esse cara queria um gorro, queria um tênis, Era o que ele queria. A Bíblia fala que ele estava ali porque ele queria uma esmola. E aí Pedro e João olham atentamente para esse homem e falam: eu não vou te dar aquilo que você quer, eu vou te dar o que você precisa.
Sabe por quê? Porque o que você precisa não é de uma esmola. O que você precisa é ter um encontro com Jesus. O que você precisa é ter um encontro com o Mestre. O que você precisa é ter a vida mudada, é ter a vida restaurada. O que você precisa é ter a sua dignidade devolvida. Então esses homens de Deus não deu o que esse cara queria. Pedro e João deram o que esse cara precisava. Quando a gente desenvolve alguns trabalhos social, a gente precisa entender isso. Que muitas vezes não é o que as pessoas querem, é o que as pessoas precisam. E Pedro e João entendeu isso. Eu vou te dar o que você precisa. E em nome de Jesus Cristo, como diz o Marcos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba a vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba a esperança. Porque é isso que você precisa. Você precisa de Jesus. Você precisa de transformação. E o que é mais fascinante nesse texto é que esse cara recebe a transformação, esse cara recebe Cristo na sua vida, e ele não continua na sarjeta, esse cara não continua na rua. Sabe aonde esse cara agora ele vai? Sabe para onde esse cara vai? Coloca as fotos. Esses caras vão para a igreja. Esses meninos, eles moram hoje na Casa Família, junto comigo e com a minha esposa. Esses meninos tiveram um problema com droga. Alguns desses meninos estavam na Cracolândia. Alguns desses meninos já não tinham mais esperança. Alguns desses meninos já não tinham mais sonhos. Alguns desses meninos, o que eles esperavam era só a morte. E como é bom ver esses meninos servindo a Deus. Nós estamos como Casa Família servindo na igreja. Teve um evento na igreja com o tema Viva Centro. E tanto eu quanto a minha esposa, nós tivemos o privilégio de servir com a Casa Família a igreja. E o que é legal é que todas as vezes que a igreja precisa de alguma coisa, eles sempre ligam para a gente. Eles ligam para mim, para minha esposa, tem como liberar os meninos? Sabe por quê? Entenderam que esses meninos não é mais um mendigo. Entenderam que esses mendigos não é mais um usuário de droga. Entendeu que esses meninos tiveram a vida mudada, transformada. Pode passar outra foto, fazendo um favor para mim? Esses meninos hoje têm um lar. Esses meninos hoje têm uma casa. Esses meninos hoje são tratados com dignidade. Inclusive, esses meninos hoje deixaram de ir na nossa igreja para assistir o culto da IPI de Marília. Inclusive, eles falaram: Paulinho, manda um abraço para a gente. Adriana, Luquinhas, Anderson, Paulo, Edson. Tanto eu quanto a igreja de Marília tem mandado um abraço para vocês. É isso que Deus faz na nossa vida, é isso que Deus faz na vida das pessoas. Mas o que me chama a atenção nesse texto é quando esse cara entra para dentro da igreja pulando, quando esse cara entra para dentro da igreja louvando, do templo, louvando a Deus. As pessoas que estavam dentro do templo reconheceu o cara. Mas esse cara aí
não era o que vivia jogado na rua. Esse cara aí não era o que vivia na calçada. Esse cara aí não era o que vivia pedindo esmola. Esse cara aí não era o que era invisível pela sociedade. Esse cara não era um indigno. Sabe, não era esse cara ali que estava à beira da morte. Quando esse cara entra no templo, louvando e agradecendo a Deus, as pessoas ficam admiradas. Eu acredito que não era para esse povo ficar admirado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Quando a gente abre o nosso coração ao Senhor, quando a gente abre o nosso coração a Deus, Ele pode transformar o nosso coração, mas Ele pode transformar a vida de qualquer um pecador. Então esse povo, ele fica admirado, esse povo, ele fica espantado, porque antes era um mendigo, agora era alguém pulando e louvando. Antes era alguém pedindo esmola, agora é alguém que está servindo. E é isso que a gente tem sentido, é isso, esse é o nosso privilégio que temos quando moramos em comunidade. Desde 2009, eu e minha esposa, a gente mora em comunidade. A gente mora com as pessoas que saíram da Cracolândia, passaram pelo processo de recuperação e hoje precisa de um processo na qual chamamos de reintegração social. Nós moramos com essas pessoas e nos alegramos. Sabe por quê? Porque um dia essas pessoas estavam à beira da morte e hoje a gente agradece a Deus porque a gente vê essas pessoas servindo ao Senhor, servindo a Deus. Então é isso que Deus pode fazer. Deus, Ele pode transformar o coração do pecador. Quando o pecador abre o seu coração ao Senhor, quando o pecador abre o coração a Deus, Deus, Ele entra com um poder transformador. Por isso que eu falei que hoje era noite da gente agradecer a Deus. E eu queria agradecer ao Senhor pelas pessoas que estão na Casa Família. Eu queria agradecer a Deus porque Deus resgatou a vida das pessoas, né, que estavam na rua, à margem da sociedade. E essas pessoas hoje estão servindo numa comunidade local. Então nós temos motivo suficiente para agradecer a Deus e louvar ao Senhor, porque Ele tem sido bom para conosco, para com o outro e para com a humanidade. Então não esqueça de agradecer a Deus por você, pela sua família, mas também pelo que Deus tem feito na vida do outro, pelo que Deus tem feito na vida do seu próximo. Nós estamos inseridos em um mundo onde não há mais esperança. Quando você olha, né, para o cenário ali da Cracolândia, você não vê esperança. As pessoas trabalham para mudar aquela realidade e não consegue. A gente que trabalha ali e atua todos os dias ali na Cracolândia, tanto eu, o Marcos, outros missionários, parece que a situação cada dia mais piora. As pessoas olham para aquele bairro e não vê esperança. O mundo está assim. Estamos vivendo em um mundo desesperançado. E aí qual é o nosso papel como igreja do Senhor? Falando ainda de novo da igreja relevante. Nós devemos levar a esperança a essa humanidade. Nós devemos levar a esperança a esse pecador. Nós devemos levar a esperança para essas pessoas. E aí, um conselho que eu deixo para você nessa noite como igreja seria: Senhor, me use nesse ano de 2022.
Não sei se você faz projeto, né, quando vira o ano. Não sei se você é daqueles que colocam, eu vou melhorar a minha alimentação, eu vou para a academia, eu vou passar mais tempo com o meu filho, vou passar mais tempo com a minha família. Não sei se vocês fazem isso, mas eu sei que muitas pessoas, quando viram o ano, eles fazem esse projeto de vida. E uma das coisas que a gente esquece é justamente esse conselho, né? Ou a gente esquece de colocar ali no nosso projeto de vida: Senhor, que o Senhor possa me usar nesse ano de 2022. Então o conselho que eu deixaria para você ou para a igreja nessa noite é esse: faça essa oração. Senhor, me usa nessa cidade. Senhor, me use no meu trabalho. Senhor, me use na minha família. Senhor, me use no supermercado. Senhor, me use aonde eu for. Experimente ser usado por Deus. Experimente ser bênção na vida de outras pessoas. É isso que Deus espera de nós. Então, 2 pontos que eu falei para vocês aqui nessa noite, né? O primeiro é: agradeça a Deus pela vida. O segundo é que o Senhor possa nos usar nesse ano de 2022. E aí aqui a gente está falando de Pedro e João. E aí eu me recordo de quando Pedro teve um contato com Jesus. Jesus falou assim: olha, Pedro, eu não quero que você seja mais pescador de peixe, e eu quero que você agora comece a ser pescador de homens. A ordem estava clara. Era para Pedro deixar a ocupação dele como pescador e ser bênção na vida das pessoas. E ele sabia quem tinha dado a ordem. A ordem veio de Jesus. A ordem veio do Messias. E Pedro imediatamente cumpriu essa ordem. Pedro entendeu. E Pedro se dispôs ao Senhor. Era como se Pedro tivesse falado: Senhor, pode deixar que eu vou ser relevante na vida das pessoas. Mas o que me chama atenção na vida desse cara, ou o que me chama atenção na vida de Pedro, é que depois que Jesus morreu, parece que a frustração tomou conta do coração de Pedro. Depois que Jesus morreu, parece que a decepção, a tristeza tomou conta da vida desse discípulo, ao ponto dele falar assim: olha, agora eu vou pescar. Era como se Pedro estivesse falando: olha, agora eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei que não era para mim fazer. Ou seja, eu sei que não é para mim voltar a pescar, mas é isso que eu decidi no meu coração que eu vou fazer. Era como se Pedro desistisse da sua missão. Era como se Pedro estivesse desistindo daquilo que Jesus tinha para ele. Por quê? Porque Jesus tinha morrido. Mas Jesus tinha falado para os discípulos que iria ressuscitar ao 3º dia. E aí os outros discípulos vão com Pedro pescar. E o que me chama a atenção é que Jesus, depois que ele morreu, ele decide de novo aparecer para Pedro. Jesus, ele apareceu para esse cara que deixou a decepção tomar conta da sua vida. Muitas vezes a gente deixa de servir no ministério, muitas vezes a gente deixa de servir na igreja por conta da decepção, por conta da tristeza. Porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que eu esperava, ou do jeito que eu imaginava. Aí eu deixo de servir. Foi isso que Pedro fez. Pedro deixou de servir as pessoas. Pedro deixou de ser bênção na vida de alguém. E aí Jesus, com todo o seu amor, Jesus com toda a sua graça, Jesus com toda a sua bondade, decide ir ao encontro de Pedro. E a palavra que Jesus fala para esse cara é: Pedro, de verdade você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala: olha,
apacenta minhas ovelhas. Pela segunda e pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta para esse cara: Pedro, você me ama? E Pedro fala: sim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo. E aí Jesus fala assim: então volte a apacentar as minhas ovelhas. Era como se Jesus estivesse falando: Pedro, por que você desistiu da sua missão? Pedro, por que você desistiu do seu propósito? Pedro, você sabia e tinha convicção do que eu queria para você, do que eu queria para a sua vida, e por que você deixou de fazer, Pedro? Sabe, o que eu quero para a sua vida é que você seja bênção na vida das pessoas. Então Pedro, ele tinha desistido da sua missão. Pedro, ele tinha desistido do seu propósito. Pedro, ele tinha desistido de ser bênção na vida das pessoas. Eu não sei se você está aqui nessa noite com esse mesmo coração. Talvez você sabe qual é a sua missão, você sabe qual é seu dom, você sabe qual é seu talento, e por algum motivo você não tem servido nem dentro da igreja e nem fora. E a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite, ou a mensagem que eu deixo para nós nessa noite, é: volte a apacentar as minhas ovelhas. Ovelhas do Senhor estão aqui dentro, mas existem ovelhas do Senhor que estão perdidas lá fora. E Deus, ele conta comigo e com você para cuidar dessas ovelhas, tanto as que estão aqui dentro como as que estão lá fora. O que a gente precisa é ter a consciência, o que a gente precisa é entender que a gente tem uma missão e que eu preciso desenvolver essa missão independente do que aconteça ou não. Quando eu dou workshop em algumas igrejas ou em algumas conferências missionárias, o pessoal pergunta para mim: Paulinho, você não tem vontade de desistir? Eu costumo falar: toda segunda-feira, pastor. Toda segunda-feira, quando começa, dá vontade de desistir. Dá vontade de parar. Mas por que eu não paro? Porque eu não desisto? Porque eu tenho convicção do meu chamado. Eu tenho convicção da minha vocação. Eu tenho convicção da minha missão. Então, se por algum motivo você deixou de desenvolver a sua missão aqui dentro da igreja, volte a desenvolver em nome de Jesus. Seja útil no reino de Deus, seja útil para as pessoas. E aí a gente começa a pensar: mas Senhor, qual é a estratégia que a igreja precisa, ou qual é a estratégia, Senhor, que eu preciso ter para ser relevante na minha cidade? Senhor, qual é a estratégia que eu preciso ter para ser bênção na vida das pessoas? Devemos nos perguntar, enquanto estou vivendo aqui na terra, o que eu posso fazer para alcançar o perdido? O que eu posso fazer para alcançar o vulnerável? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Além da gente fazer essa pergunta ao Senhor, a gente tem que ter um coração disponível. Eu preciso ter um coração disponível para servir as pessoas. E como eu posso servir alguém? De que maneira eu sirvo o outro? Sabe, a gente serve quando a gente ora por alguém. A gente serve quando a gente abençoa o outro com os nossos recursos. A gente abençoa quando a gente coloca os nossos dons, o nosso talento à disposição do reino. A gente abençoa quando a gente vai até o campo missionário. Então a gente tem que descobrir qual é a nossa forma de abençoar as pessoas. O que Deus espera de nós. Talvez o que Deus espera de mim é diferente do que Ele espera de você. Mas a missão que Ele me deu, com certeza também Ele te deu uma, mas de forma diferente. Todos nós temos uma missão aqui na terra. E o meu desejo é que você cumpra essa missão enquanto você viver nessa sociedade. E aí, nesses 2 dias, tanto eu quanto o Marcos, a gente tem falado do nosso trabalho, que são trabalhos que
que é feito na missão com moradores em situação de rua, com criança em vulnerabilidade social, com pessoas que vivem em pontos de prostituição. Mas eu sei que a igreja também aqui tem trabalhos que já têm sido desenvolvidos nessa cidade. E será que talvez não é o momento de você somar força com seu irmão? Será que não é momento de você unir força, com as pessoas que estão no campo missionário? Porque o campo missionário não é só a cidade, o campo missionário é a igreja. O Marcos costuma falar isso. Mas o campo missionário também é a nossa casa, o nosso lar. Então esteja disponível para servir essas pessoas. Eu queria concluir essa minha fala diante desse tema muito sugestivo para os nossos dias, que é ser uma igreja relevante na cidade, dizendo: mais do que uma teologia sobre o livro de Apocalipse, mais do que um rito religioso, mais do que uma data comemorativa, que eu e você, que nós possamos levar esperança e marcar a vida das pessoas em nome de Jesus. Sabe, que essa seja a nossa missão. Que a minha missão e a sua missão seja levar esperança para o aflito. Que a nossa missão seja uma missão onde vamos marcar a vida dessas pessoas com o amor de Jesus. Tem várias pessoas que a gente consegue tirar o cara da rua, mandar para recuperação, depois recebemos essas pessoas na nossa casa, no nosso lar. O cara começa a trabalhar, o cara começa a estudar, o cara começa a ter o contato com a sua família de novo, o cara começa a ganhar dinheiro, e de repente o cara sai de casa e volta de novo, para Cracolândia. São coisas que acontecem no nosso ministério que a gente não entende. Eu não entendo até hoje, inclusive eu falo para os meninos lá de casa que eu não entendo até hoje como as pessoas conseguem trocar um lar pela Cracolândia, como as pessoas conseguem trocar um lar funcional pela rua, pelo crack. São coisas que às vezes a gente não entende no nosso ministério. E aí algo que Deus trouxe para o meu coração, para a minha mente, para a minha família, foi esse: todas as pessoas que passarem pela vida de vocês, todas as pessoas que passarem pela sua casa, todas as pessoas que passarem pelo seu lar, vocês têm uma responsabilidade, e a responsabilidade de vocês é marcar a vida dessas pessoas com o amor de Jesus. Então que essa possa ser a nossa missão, que essa possa ser a missão da igreja. Nesses 2 dias, a gente queria compartilhar um pouco do nosso trabalho, sobre o que a gente tem feito. Mas também a gente queria desafiar a igreja, a gente queria desafiar você a ser relevante na sociedade, a ser relevante no seu trabalho e aonde Deus te enviar. Então que Deus possa nos abençoar, e ao sair desse congresso, que o nosso coração possa continuar queimando em relação a ser bênção e relevante na vida das pessoas. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, queria agradecer a vida do pastor Jean, dos outros pastores que têm nos acolhido com tanto amor, com tanto carinho. Obrigado, igreja, por nos acolher tão bem. Nos sentimos amados por vocês, e que Deus continue
abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a vida dessa igreja. E que essa igreja possa continuar fazendo a diferença nessa sociedade. Que a cidade de Marília possa de verdade conhecer a IPI de Marília. Que a IPI de Marília possa ser conhecida por fazer a diferença na sociedade, por fazer a diferença nesse lugar. Então esse foi o nosso desejo, essa foi a nossa vontade. A nossa vontade é que você seja relevante nesse lugar, porque foi aqui que Deus te colocou e foi aqui que Deus te inseriu. Então eu queria agradecer a Deus por esse tempo, esse precioso tempo com vocês, com essa e nessa igreja. Que Deus continue te abençoando. Amém?